Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Mais uma quarta-feira, Rotine-se no ar. E numa quarta-feira fria, um dia frio, a gente traz um assunto aí para instigar, para aquecer as máquinas aí já no começo dessa manhã. Bom dia, Ju! Bom dia, Val, bom dia a todos. Ou boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. E a gente está aqui hoje com uma pessoa que, para mim, é muito especial. É um mineirinho que veio para Curitiba passar frio. O Rodolfo Menezes, pesquisador em transformação digital e consultor também. Vem para cá, Rodolfo, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho, porque a tua voz é tão gostosinha de escutar com esse sotaquinho mineiro. Esse sotaque de abraçar. Bom dia, Rodolfo. Né? Bom dia, Val. Bom dia, Ju. Tudo bem? Sotaque mineiro entrega mesmo, né? Esse não tem como a gente enganar. Assim. Então, eu sou Rodolfo, trabalho no Sebrae com consultoria em transformação digital, também sou pesquisador, estou concluindo meu mestrado em transformação digital, já atuei com mais de 60 empresas em processo de transformação digital e também com programas de startup. Também sou professor universitário e estamos aí nessa luta, nessa caminhada. Essa caminhada é incrível, incrível, muito atual, né? A gente traz esse tema à tona aí para pensar um pouco nessa mudança de rotina, porque realmente há uma mudança radical, não é simplesmente digitalizar, existem diferenças aí entre digitalizar, né, e transformar digitalmente uma empresa, o seu negócio, né, Rodolfo? Sim, quando a gente para pensar, né, as empresas, elas têm grandes desafios, todos os negócios estão mudando. Então, quando você pensa assim, meu negócio não é tão impactado pela tecnologia, não vai mudar, e aí quando você se engana, tudo muda. Isso aconteceu com grandes empresas, né, que não perceberam isso e acabaram mudando totalmente o negócio. O nível de disrupção, ele é muito silencioso, e muitas empresas não acompanham isso. Então, é necessário ficar atento aos processos de digitalização dos negócios. E entender, principalmente, que existe uma coisa que eu amo, que é jornada. Jornada é maravilhosa, porque jornada tem que levar em conta o seu tempo de aprendizado. Muitas das vezes a gente tem que desaprender para aprender e seguir em frente. Então, acho que é um desafio imenso para todas as empresas, e o principal desafio é esse caminho de aprendizado e desaprendizado que nós temos que passar. Acho que a palavra disrupção é o mais complicado para, dependendo do tamanho da empresa e o tempo que a empresa tem, né? Os mais novos, acho que é mais fácil, empresas mais novas pensarem já dessa forma, né? O desafio para quem está um pouco mais de tempo no mercado já é um pouco mais complexo para isso, né? Acho que a cabeça é mais difícil para mudar, assim, né? Não é tão simples, né? Sim, Ju, eu gosto muito de fazer associações com coisas mais simples que não tem nada a ver com tecnologia, eu trago para a vida da pessoa. E eu entendo que muitas das vezes o empresário e a pessoa jurídica dele se confundem. E eles, muitas das vezes, não querem fazer as coisas funcionar, eles querem fazer as coisas da maneira que eles querem, porque é o nome, é a reputação, é a história. É muito difícil você abrir mão da sua história, é muito difícil você abrir mão daquilo que você está acostumado a fazer, às vezes, 10, 20 anos. E são fórmulas que eu brinco, que são fórmulas ganhadoras. É aquilo que você faz e dá resultado. Aí chega alguém e fala assim, não, mas a gente pode fazer diferente, a gente pode escalonar, a gente pode fazer de outra forma, mas tem que ser desse jeito. E aí a pessoa regala o olho, né? E isso é diferente. Então, por exemplo, quando você se pensava antes em crescer, em escalonar, você pensava que você tinha que contratar mais. E hoje você tem soluções que você consegue aumentar seu atendimento e não necessariamente precisa escalonar em número de funcionários. Você pode fazer descentralizado, você pode fazer online, como a gente está fazendo aqui agora nesse momento. É muito interessante perceber... Você consegue crescer a empresa sem precisar inchar a empresa, né? Você pode deixar ela mais enxuta e trabalhar de uma maneira diferente, né? Sim, e isso é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas entenderem, né? Porque elas, normalmente, elas gostam de estruturas, de cargos e tudo. Aí, quando cai no bolso,
Eu adoro a parte do bolso. Quando cai no bolso, ela vira e fala assim, acho que dá para fazer diferente. E as empresas só querem mudar, que é muito triste, né? A gente só muda quando nos dói. Quando a gente está machucado, quando a gente vê que as coisas que a gente está fazendo não estão funcionando, é quando a gente aceita mudar. E às vezes essa mudança ela é muito cara, né? Porque está doendo muito, às vezes a gente não tem fôlego, às vezes a nossa curva de aprendizado é maior e às vezes a vida está desmoronando. Aí que a gente Eu acho entra. que, se a gente pensar, né, algumas empresas tiveram que mudar, vamos usar um termo, a fórceps, no meio da pandemia, né, porque na hora que começou a pandemia, tiveram que, os empresários que estavam acostumados, como você falou, com essas grandes estruturas, com ter os cargos, estruturas, empresas enormes, assim, com prédios, né, lajes inteiras, e de repente ter que mandar todo mundo para casa e ter que cobrir aquele custo daquele lugar que não ia ter ninguém. Como é que faz? Daí dói no bolso e daí tem que afora se precisa aprender uma maneira diferente de trabalhar. É bem complicado, né? E nesse caso da pandemia, eu acho que o que mais dificultou era como controlar. Nós amamos controlar. A transformação digital é maravilhosa porque ela pauta pelo controle. Você precisa de ter dados. Dados é controle. Quanto mais informação você tem, mais inteligente você fica, mais decisões estratégicas você toma. Só qual que era o problema? Antes, a maioria de nós, né, as empresas, às vezes elas são muito arcaicas. Elas gostam daquele cabresto, né? Então tem que controlar o quanto tempo que você está trabalhando e acha que o relógio de ponto é que vai fazer isso e não pensa em horas de qualidade, não pensa em uma série de outras coisas. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que o que foi mais difícil para as empresas é como realizar esse controle. Porque elas não estavam preparadas, elas foram pegas de surpresa. E outra, elas foram para a pandemia querendo digitalizar, que é uma das etapas muito importantes. Você precisa digitalizar seus processos, que é pegar aquilo que você tem, que você faz no físico, e passar para o digital para gerar números. Mas não significa que aquilo é funcional, não significa que aquilo vai ser de grande valia. Significa simplesmente que você vai pegar um processo que é manual e colocar no digital. E muitas das vezes isso não vai ter lucro. O que vai ter lucro é a partir do momento que você começa a fazer a transformação digital, que é quando você começa a digitalizar, né? E aí você começa a analisar essas informações e esses dados e buscar o que a gente chama de gaps, né? Que são os gargalos, são os pontos, onde que a gente pode melhorar, como a gente pode otimizar, e aí você gera informação e com base nisso você consegue gerar, né, transformações importantes. Qual que é o problema de todo esse processo? Ele não acontece do dia para a noite. Então, muita gente baixou o aplicativo, virou e falou assim, é só fazer online. Não, é diferente. Sim. Eu gosto de um exemplo muito grande, assim, muito fácil de entender e que é muito estratégico, tá? O exemplo que eu mais gosto de pegar são as instituições de ensino, porque isso impacta com todo mundo. Antes da instituição de ensino, a proposta de valor dela, para uma instituição ser muito boa, ela tinha que ter uma escola muito boa, ela tinha que ter uma infraestrutura legal. E muitas delas, o mercado educacional, ele já estava se preparando. A gente já tinha, por exemplo, educação por correspondência, o Telecurso 2000, aquela coisa de manhã, né, de acordar, era poder, né, e é um tipo de educação à distância, era uma coisa que era feita remoto. A gente tinha também já, né, as plataformas EAD que já existiam em tudo. Então, esse era um processo que já estava acontecendo naturalmente, porém, algumas escolas não tinham passado por essa. E nem algumas faculdades, porque a proposta de valor dela era presencial. E aí, do nada, eles pegaram o Meet, o Zoom, né? E todas as plataformas falaram, professor, dão aula. Qual que é o problema? Esse modelo de negócio não era sustentável. Primeiro, pelo que vocês falaram, elas tinham que manter a infraestrutura física, porque não podia, não sabia quando que a pandemia ia voltar ou não ia. Tinha que pagar o Meet, porque tinha segurança da informação, as aulas não podiam vazar e tudo mais. E tinha um outro agravante, né? Um item mais caro numa folha de pagamento de uma instituição de ensino são os professores. Quanto melhores os professores, maior é o salário deles, porque eles chamam a atenção dos alunos, isso é uma proposta de valor. E aí, acontece, quando você tem essa situação, e o professor dando aula ao vivo, essa aula pode ser gravada ou pode não ser, mas aquela aula com vários alunos no ambiente, que não segue um roteiro, não é um vídeo padronizado, ela não tem como ser replicada. E as instituições de EAD que vendem cursos, né, de graduação a 400, 200 reais, um preço muito competitivo, elas fazem o quê? Elas têm uma estrutura de EAD totalmente diferente, porque elas não pegaram simplesmente o seu processo físico e colocaram na internet. Elas fizeram uma transformação digital. Elas entenderam que numa aula tem uns pontos mais importantes que tem que chamar atenção. E aí,
faz a aprendizagem do aluno se tornar mais fácil. E isso eles investiram em metodologia, investiram em conhecimento e tudo. Isso é um pequeno exemplo que mostra que não é simplesmente pegar o físico e jogar no digital, com acesso às ferramentas. É necessário um pensamento muito mais estratégico. Por quê? Porque você tem que evidenciar a sua proposta de valor. Você tem que evidenciar o porquê a sua organização é sua organização e por que ela tem diferencial competitivo, para depois você decidir quais são as ferramentas, quais são os pontos, quais são as estratégias que nós vamos utilizar para enriquecer isso cada vez mais e fazer você ser você, né, a sua empresa ser a sua empresa, mas atuando de uma forma digital e muito mais inteligente e integrado. Rodolfo, mas sabe que outro dia eu estava conversando um pouco sobre isso, né? Acho que a pandemia ela trouxe uma revolução, né? Que todo mundo precisou se adaptar, mas era um processo também, eu digo até necessário, né? Que algumas mudanças aí ocorressem. A pandemia veio só acelerar e até tumultuar um pouquinho esse processo. Mas assim, essa questão das empresas em que ainda o patrão tem essa necessidade, né? O empresário tem essa necessidade de ficar olhando o seu colaborador, ver essa batida de ponto, né? É algo assim que é arcaico nos dias de hoje e que assim já está se ultrapassando e que a produtividade ela é o ponto essencial. Mas eu não acho que é algo que é de imediato e nem a pandemia deixou muito de legado. Acho que quem tem esse perfil ainda vai navegar muito por isso, ainda vai se confrontar com essa transformação digital, mas é um processo de uma mudança cultural, eu digo, né? Sim, é uma mudança cultural para os dois lados, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Eu acho que é importante entender que nem todo remédio serve para todo mundo. Sim. Cada um tem efeitos colaterais, então depende do cargo. Não dá para a gente falar de MIT, apesar que é uma coisa incrível, né? Algumas lojas nos Estados Unidos, eles estão tentando baixar o custo com atendimento. Então, como lá tem que pagar em dólar, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando simplesmente uma tela, eles fazem um Meet, o funcionário fica num país subdesenvolvido, recebe o salário ali, que, por exemplo, no nosso caso, né, é 5 vezes mais barato, e a pessoa faz o atendimento. Então, assim, são estratégias, eu acho muito interessante, apesar de injusto, tá? Eticamente, eu acho Mas injusto. a estratégia, né, que se utilizou. E tipo assim, se você for olhar, por exemplo, porque existe uma coisa que a gente tem que sempre pensar, em custo, né? Quando a gente vai pensar em robô, vai pensar em inteligência artificial, vai pensar em algumas coisas, a gente tem que fazer processos muito padronizados, aquilo é muito automático, então leva um tempo e tudo. Agora, o que eles fizeram foi muito simples. Isso baixou o custo deles, no mínimo 5 vezes. Entendeu? Então, assim, é uma coisa absurda do ponto de vista ético, mas muito inteligente do ponto de vista empresarial. Então, a gente tem que entender que, às vezes, algumas coisas não vão ser aplicadas para todas as empresas. Não vai ser, e nem para todos os funcionários. Mas é importante a gente estar uma coisa que você falou, que é a palavra-chave para mim: mudanças. Eu só tenho uma certeza na vida. Eu falo isso em todo o meu material, em todos os meus negócios. A Ju já começou a rir. A primeira entrevista que ele faz com você, a primeira pergunta que ele faz qual é a única coisa que você tem certeza na vida? Na vida. Pronto, Val, qual é a única certeza que você tem na vida? Agora eu aprendi que é mudança. Pô, deixasse ela falar. Eu não ia saber responder essa pergunta. Eu falei que era a morte no dia que a gente fez esse negócio. Ele falou assim, ai, credo! Mas é a frase clássica. Isso, as pessoas gostam de dizer que a única certeza que elas têm é a morte, porque é como se fosse um ditado popular. Eu brinco, falo assim, nossa, que pessimismo, né? Mas a morte é um estado de mudança. A única certeza que você tem na vida é que tudo vai mudar a todo momento. Quem você está sendo agora não é a mesma pessoa que você era 2 minutos atrás. Alguma coisa está acontecendo, a sua pele está mudando, você está ficando um pouco mais velha. Então, a gente tem essas questões que a gente tem que entender. Então, quando a gente aceita as mudanças de uma forma muito mais fácil, as coisas tendem a ir. As coisas tendem a melhorar. Então, estar aberto às mudanças é essencial, tanto para a empresa quanto para os funcionários. Igual, antes, as pessoas não investiam tanto na carreira. Hoje, se elas não estão no LinkedIn, se elas não estão postando, se elas não estão fazendo e tudo, mesmo que você esteja empregado, mesmo que você esteja estável, mesmo que você esteja pensando em não sair da empresa, você precisa estar assim. Porque isso é a garantia de sobrevivência. Era uma coisa que a gente não tinha. Eu acho E que isso tinha é uma questão concreto no trabalho.
uma questão a segurança do CLT, que agora também é um processo que se transformou, muitas pessoas trabalhando como prestador de serviço, pejotização e tudo mais, e aí já se mudou essa sensação. Então, você tem que estar se mostrando, você tem que estar na vitrine. É e não é. Eu volto a dizer, eu adoro brincar com comparações, né? Legal. Eu brinco que é que nem casamento. Trabalho, emprego é que nem casamento. Você casa, né? Não é porque você casou que você também pode desdeixar. Então você tem que mostrar que você é bacana. Você tem que mostrar para sua própria empresa que você tem diferenciais. Você tem que mostrar que você tem rede de relacionamento não só dentro daquela empresa, mas fora daquela empresa. Cara, se você conhece várias pessoas, se você é bem relacionado, se você é fluente, se você consegue articular muito bem em vários ambientes, a empresa fala assim, nossa, gostei, né? É que nem você com seu marido. Quando seu marido também consegue, né, mostrar que ele é uma pessoa interessante, que ele é inteligente, que ele é competente, que ele é tudo, você fala assim, gente, eu casei bem, né? Casei bem. Então, gera essa admiração. Sim. E isso é importante, é entender que o mundo e a vida, independente de tecnologia, presencial, qualquer coisa, ela se vive de relações. E a gente tem que investir nessas relações. Alguma parte dessas relações vão ser digitalizadas, outras vão ser presenciais. O importante é não ter a diferença da sua atuação nem digital e nem presencial. Isso é muito difícil, porque tem pessoas que não estão acostumados. Não estão acostumadas a escrever, não estão acostumadas a aparecer em vídeo, não gostam. E existe uma coisa que eu acho lindo, que é o teu tempo. A gente tem que respeitar o nosso tempo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer, mas é fazer com consciência. É fazer com amor, com respeito a si mesmo, com respeito aos seus processos, a quem você é. Então, pegando de novo a analogia, né? A empresa tem uma proposta de valor, você tem uma proposta de valor, você é único e sua empresa é única. Então, a gente tem que buscar essas relações e trazer esse mix de informações de forma distribuída, de forma organizada, que faça sentido para você e principalmente para as pessoas que estão do seu lado. Ju, sabe o que eu Olha aí, acho ó. mais incrível? Que a gente traz assim, transformação digital. Tem tudo para ser um tema super duro, congelado, né? Aí a gente traz uma criatura como essa, maravilhosa, e aí, assim, vai para o lado do ser, sabe? Vai para o lado da essência da pessoa. Ah, é incrível, Eu ia adoro. comentar, você vê, ele trouxe uma outra forma da gente ver o autoconhecimento do mesmo jeito. É um Exato. autoconhecimento teu e um autoconhecimento da própria empresa, né? É um casamento realmente entre o que você quer e o que a empresa quer, né? E no meio da tua fala, Rodolfo, eu fiquei pensando aqui que você falou de você aparecer e a empresa te achar interessante, é quase como se fosse uma inversão daquilo que antes se falava de você vestir a camisa da empresa. Agora, a empresa acaba sendo aquela coisa assim, eu gosto de ter esse funcionário aqui, porque esse funcionário ele tem um quê a mais que me agrega valor, né? Antes era aquela coisa do funcionário que vestia a camisa e se esforçava pela empresa, aí tinha aquela estabilidade, ficava ali de uma outra forma, né? Agora é o contrário, né? A empresa que quer você se valorizando, a empresa quer que você fique ali porque ela está ganhando valor por você estar lá dentro, né? Então acaba mudando um pouquinho isso. É um jeito diferente e você se valoriza, porque você não necessariamente precisa subir de cargo, às vezes, dentro da empresa, mas horizontalmente você começa a ganhar destaque entre os pares, né? Que é uma outra forma também de crescer dentro de uma empresa, né? Que nem todo mundo pensa nisso, né? E você pode desenvolver outras carreiras paralelas, né? É aquela coisa também, vamos de novo, vem sempre as analogias que elas são importantes. Como eu falei que, né, emprego e trabalho é relacionamento, né? A empresa não pode ter um relacionamento com você, não é exclusividade, fidelidade. Você tem um compromisso com aquela empresa, é a sua responsabilidade estar ali, mas às vezes tem outras coisas que você gosta. Você gosta de jogar futebol, às vezes você gosta de sair com as suas amigas. A empresa tem que permitir, esses relacionamentos têm que permitir. Então, por exemplo, eu trabalho como consultor, dou aula, faço outras atividades, né? Então, assim, isso é importante, porque aquilo me faz feliz. Às vezes, se a gente ficar só preso naqueles processos, rotinas, padronizados, que teve uma época que era assim, e isso é estudado na administração, né? Eu sou administrador de empresas como formação principal, e aí a gente tem Ford, né? Que é a série metódica de processo, tempo e desenvolvimento. Então, você entra dentro da empresa, você já tem que saber o que você tem que fazer, o seu tempo e movimento, independente do cargo, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que a gente ganha muito quando a gente permite as pessoas serem elas mesmas.
E isso fica muito claro quando a gente vê algumas empresas que, e aí, né, a gente tem que picar para fazer sentido, tá? A gente tem que entender que transformação digital é multidisciplinar. A gente já falou de abrir empresa, a gente já falou de várias coisas. E agora eu quero trazer uma outra coisa que é importante, marca. A sua marca pessoal é a marca da empresa. As empresas entenderam que é melhor fazer cocriação. Quando eu tenho um profissional muito bom, que é referência de mercado, o nome dele já se vende sozinho, é muito interessante. Isso começou em mercados mais, vamos dizer assim, novos, né, principalmente de mídia. Antes você, no meio televisivo, hoje, né, a mídia digital cresceu muito, mas antes no meio televisivo, para uma novela fazer sucesso, falava que ia ter atriz X. A novela do autor B. E tudo. E hoje as empresas entenderam isso. Então, por exemplo, uma coisa é meu projeto ter a Ju como arquiteta. Por quê? Porque a Ju é uma marca. A gente é uma marca, né? Então, é entender que essa colaboração de marcas, que são independentes, são estratégias diferentes, elas são interessantes para construir um negócio mais sólido. E aí que a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender mais de marca, a gente tem que entender mais de marketing, a gente tem que entender mais de transformação, de digital, de processos. É um mundo de coisas, não é simplesmente fazer o que você faz no presencial, no digital. Até mesmo porque os status são outros. Se a gente tivesse tendo essa conversa, né, presencial, provavelmente ela estaria sendo diferente, porque os nossos comportamentos estariam sendo diferentes. Mas a gente tem que entender que é uma coisa também que eu aprendi, que não existe bom ou ruim, certo ou errado. É o que é. O digital é da maneira que ele tem que ser, como o físico é da maneira que tem que ser. E a gente tem que estar confortável nesses dois ambientes. Então, por isso que tem que ser muito interdisciplinar. É muito difícil você virar e falar assim, transformação digital é só isso. E é a mesma coisa, a gente é só isso, a empresa é só aquilo. Não, a gente pode fazer várias coisas. Quanto mais amplo e mais seguros do que a gente é, do que a nossa marca é, do nosso propósito, da nossa estratégia, como organização, como empresa, no impacto que a gente faz no mundo, mais feliz a gente é. E no final é sobre isso. Não adianta fazer empresa e não sentir que você está fazendo bem, não adianta você fazer o seu trabalho. Quantas pessoas que a gente vê aí, que está lá no Tempos e Movimentos, porque a empresa definiu todos os processos, não permite ela ser ela mesma, que é um tipo de relacionamento tóxico. E aí ela não investiu na marca própria nem nada, e a gente está vendo doente, infeliz, triste. Aí pega, faz como é que fala? As imersões como é que fala, gente? Aquelas imersões para meditar, para não sei o quê, vai procurar o autopropósito, e fica, né? Então acho que a gente tem que permitir o outro ser o outro e respeitar isso com mais firmeza, né? Entender que não é certo ou errado. É o que é e tá tudo certo. Fala inspiradora da semana, gente, que incrível. Rodolfo, que prazer conhecer você. Quero trazer agora um ponto mais específico, um ponto mais prático, assim. Se a gente for pensar em transformação digital, mudança de rotina, mudança de mindset aí, como que a gente poderia começar uma transformação digital dentro da minha empresa? Primeiro, mapear o que você quer evidenciar. Qual é a tua proposta de valor? Eu acho que isso é o primeiro passo. Se a gente não sabe o que a gente quer evidenciar, é igual quando a gente vai cortar custo. A transformação digital é um processo muito aliado à melhoria contínua. E a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a nossa proposta de valor e o que a gente quer evidenciar. Então, o primeiro passo é esse. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente tem modelos de negócio, eu gosto muito de modelos de negócio, amo eles, porque eles são modelos clássicos, né? Então, por exemplo, se meu modelo é um modelo de negócio de luxo, eu não posso simplesmente chegar e digitalizar tudo, colocar para o consumidor fazer tudo, e mais. Por quê? Porque aquele tipo de modelo de negócio, ele é pautado na assistência pessoal dedicada, né? É onde a pessoa quer exclusividade, ela quer sentir, vamos ser amada, bem, né, bem tratada e tudo. Então aí você vai precisar de pessoas. Não dá para você mandar ela ligar para um 0800, escutar 700 comandos e ela selecionar. Tanto é que os bancos personalités entenderam isso. E aí, quando você é cliente de uma conta personalité, o seu gerente, ele te liga e te apresenta e fala assim, eu sei que você não tem muito tempo para mim, mas eu tô aqui para você. Ele te liga umas 2 vezes no mês, assim, né, para te perguntar como que tá a tua vida, às vezes. E no final, ele tentar vender o seu produto.
Então, a gente tem que entender, eu acho que começar, esse primeiro ponto, é entender qual é a sua proposta de valor. Com base na sua proposta de valor, é possível desenhar a estratégia. Perfeito. E o próximo passo? Algumas dicas, se você puder dar. Assim, vamos por dicas, porque assim, o próximo passo depende muito disso, e por isso que o Sebrae desenvolveu uma consultoria específica para isso, né? Existe o programa Ali Transformação Digital, que eu trabalho nele. Sebrae, posso fazer merchan? É incrível, por sinal, vamos fazer merchan os dois, porque eu fiz e eu acho super legal. Não, o Sebrae é incrível, ok, pode fazer merchan. Não, dá para a gente fazer. Depois a gente cobra do Sebrae, mas a gente faz o merchan aqui. O programa de transformação digital, ele ajuda exatamente isso, a identificar qual é o ponto que você quer mais evidenciar, e aí a gente cria uma estratégia de transformação digital. É uma etapa da jornada, tá? Porque às vezes não existe uma coisa que eu brinco, não existe a bala de prata. A bala de prata que te contaram é mentira. Que é aquela coisa que resolve tudo, aquela solução que resolve tudo. A gente precisa criar processos, e esses processos vão sendo modificados e vão sendo incrementados. Então, existe uma jornada. E aí, não tem como a gente falar assim, ó, toda empresa de arquitetura tem que fazer a mesma coisa que a Ju fez. Toda empresa de não sei o que tem que fazer a mesma coisa. Não, por quê? Porque tem a proposta de valor. E a gente tem que escutar e buscar quais são as soluções mais adequadas, e também aliado a uma coisa muito importante, que é o seu nível de maturidade digital, tá? Porque tem gente, por exemplo, o Instagram é ótimo para dar esse exemplo de nível de maturidade digital. A gente tem aquelas contas lindas, maravilhosas, com umas artes muito bem elaboradas. Antes, para você ter aquilo, você tinha que ter conhecimento em computação gráfica, você tinha que ter conhecimento em Photoshop e Illustrator. Eu fiz o curso, tá? Eu sou dinossauro, eu fiz, eu não cheguei a ter... CorelDRAW, né? Isso, CorelDRAW é mais antigo. Entrega a idade já. Foi o primeiro percursor. E aí, hoje você tem um Canva que é muito mais fácil, mas mexer no Canva é totalmente diferente de mexer, por exemplo, numa ferramenta da Adobe de Photoshop, que é muito mais complexa. E é totalmente diferente de mexer no Midjourney, que é uma inteligência artificial que cria imagens bonitas para você. Então, é entender que, dependendo da tua jornada, do nível, né, de maturidade digital que você está, determinadas ferramentas vão ser mais adequadas para atingir o seu objetivo. Então, acho que é uma equiparação. É você com você mesmo, no final, aquela coisa meio motivacional, né, mas no final é isso. Para fazer dar certo, a gente tem que entender como que você entende, como você se relaciona com tecnologia, como que a gente vai incluir esses processos dentro de você, e como que esses processos, eles vão evidenciar aquilo que você tem de mais importante, e não atrapalhar a sua proposta de valor. No final, é isso. Somando isso, identificando, aqui é melhor, e consertando, e fazendo os processos, tendo a curva de aprendizagem, passeando por essa jornada, tendo novos insights, falando assim, opa, tem que melhorar, e entender que as mudanças vão acontecer todos os dias, pronto, você já está na transformação digital, e já está vivendo uma vida de mudanças, que é maravilhosa. Não é tão fácil, mas é gostoso. Nada fácil. Eu acho que é a pessoa entender que vai ser um processo, vai demorar um tempo, e vai ter os erros e acertos, e a gente vai ter que corrigir o percurso no meio do caminho, né? Não é uma fórmula ali que você vai seguir aquilo bonitinho e aquilo vai se tornar o que você quer, né? A gente tem que fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor e não ter medo dela também, né? Não é porque a inteligência artificial está aí que ela vai acabar com a vida de todo mundo, vai mudar, que tem os profetas do apocalipse também, né, que vem dizendo que, não, a inteligência artificial vai roubar tudo. A gente já vê pelo que você falou aí, os Estados Unidos baixando o custo, fez uma coisa que não é muito ética, mas inteligente, que já vem de um tempo atrás, né, se você for lembrar que houve aquela época que eles faziam os teleatendimentos com o povo na Índia. Sim, e continua fazendo até hoje. Né? Então, é a mesma coisa. Foi uma forma mais barata de se fazer isso do que implantar um outro tipo de tecnologia que talvez fosse ficar muito mais caro ali para criar a inteligência artificial. Até o robô aprender o que ele tem que aprender, ia demorar muito mais do que pegar alguém mais baratinho para poder atender o pessoal, né? Eu acho que tem um exemplo muito simples, sabe? Eu trabalhei no Senai durante 12 anos da minha vida. Eu escrevi sobre indústria 4.0, transformação digital, há 6 anos atrás. E 6 anos atrás, indústria 4.0 não era nem tão assim novidade. A Alemanha já estava muito forte, muito na frente. Tanto é que eu passei muito apertado, porque eu tinha que estudar documentos que eu nem sabia a língua, às vezes, para conseguir entender e desvendar, assim. E aí a gente percebe, existe tudo isso. Será que a nossa indústria
se reformulou tanto assim, óbvio, teve impactos, teve diminuição de emprego, teve mudança de estrutura, teve tudo isso. Mas a gente não fez essa coisa apocalíptica, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tudo aquilo que a gente tem medo, a gente não permite jogar luz. E é necessário ter clareza sobre as coisas. A gente só vai ter quando a gente joga luz. Então, é um processo que a gente não pode negar, tem impacto. Eu tive na Web Summit Rio, lá se falou muito sobre inteligência artificial, e teve uma fala de uma diretora do Google, e ela virou e falou assim, olha, o que a gente está vivendo é só para a gente respirar, assim, porque a inteligência artificial ela já existe há mais tempo. Grandes empresas já tinham acesso a ela, só que é uma inteligência muito focada, né? Era uma inteligência muito direcionada. Então, por exemplo, a Netflix, quando te indicava, por exemplo, filmes e séries, já era uma inteligência artificial. Quando o Spotify te indica a próxima música, já é uma inteligência artificial. Qual é a diferença? É que essa inteligência artificial, né, do ChatGPT, do Midjourney, são inteligências artificiais generativas, elas geram conteúdos do zero, e isso é incrível e às vezes dá um pouco de espanto, né? E qual que é o grande problema, né? Vamos dizer assim. Primeiro, a solução é que a gente aumenta a produtividade. Então, por exemplo, você consegue fazer coisas muito mais rápido com a ajuda, porque é como se fosse duas pessoas trabalhando. Se você tem dúvida, você pergunta para ela, a resposta está ali. Antes você tinha que pesquisar no Google, né? E tinha que procurar, e que não fossem os links principais, porque eles são patrocinados, você tinha que descer, tinha que ler no mínimo uns 3 artigos para entender. E agora não precisa mais disso, vamos dizer. Então você ganhou ali um tempo precioso, às vezes de 30 minutos na sua rotina diária, você não precisa mais pesquisar 700 fontes, porque tem uma inteligência artificial fazendo isso para você. E a gente também tem que ter cuidado. A inteligência artificial, ela faz exatamente isso, ela pesquisa. E ela pesquisa e ela te passa o que ela acha. Na internet, nem tudo é verdade. Então, nem tudo que é o algoritmo da inteligência artificial vai te entregar é verdade. Então, você precisa ter discernimento. Eu brinco o seguinte, ela não tem a capacidade de substituir 100% do ser humano, por quê? Porque ela não tem conhecimento 100% verdadeiro. Ela precisa de discernimento, isso ela não tem. Então, precisa de um ser humano para dizer, ok, isso é verdade, isso está certo, tem lógica. Pelo que eu já estudei, pelo que eu já vivenciei, isso é real. Porque ela não vai conseguir distinguir isso. Qual que é o grande problema? Se ela aumenta a produtividade, se ela melhora a nossa vida, a gente só falou de coisas boas. O único problema disso é quando a inteligência artificial, por meios comerciais, ela se tornar cara. Ela não for de acesso livre para todo mundo. Por quê? Porque a gente cria fatores de competitividade para determinadas empresas, para determinadas pessoas. Então, se eu tenho acesso ao ChatGPT e pago por ele, e é um valor que cabe no meu bolso, mas às vezes não cabe do meu colega, né? Que isso é importante, significa que eu vou ter uma produtividade média acima de 40% do que eu já era. Por quê? Porque é como se eu tivesse 2 cérebros trabalhando comigo. Esse é o único problema. A gente também tem um outro problema que foi relatado lá, né? Que foi o seguinte, quando a gente tem esse aumento de produtividade, a gente tem essa competição desleal, vamos dizer assim, a gente aumenta as desigualdades sociais e isso agrava mais os problemas que nós temos no mundo. E um outro problema é que hoje a inteligência artificial ela tem um filtro de programação de proteção. E aí você já deve ter visto no Instagram, né, vários exemplos disso. A pessoa pedindo site pirata para o ChatGPT e o ChatGPT falando que não pode dar aquela informação. E ele faz a pergunta inversa. Quais são os sites que eu devo evitar para não cometer o crime de pirataria? E aí o chat te dá, porque é uma informação, né? Então a gente também tem que responsabilizar. E lá foi falado, e é uma coisa que eu defendo muito. A justiça é lenta? É. Mas é melhor ter um país, uma tecnologia com leis que regulamentem ela, do que não ter. Então, acho que a gente tem que trabalhar e lutar por isso. Os próprios executivos da OpenAI, do ChatGPT, já também defenderam isso, e é uma coisa que a gente tem que fazer. Acho que as redes sociais, que é um tipo de tecnologia anterior, né, que a gente chama de Smart Cities, que são redes sociais, internet das coisas, e cloud, e né, nuvem, vamos dizer assim, são tecnologias anteriores. Agora a gente está indo para um novo tipo de tecnologia que é chamado de BRINC, que é a robótica, que é a inteligência artificial, que é a criptomoeda. Então a gente tem, nesse novo nível, a gente
com o aprendizado das Smart Cities, a gente viu que é necessário regulamentarizar. Então, a gente vai ter empresas que não vão ter respeitos por nações, não vão ter respeito pelo usuário, e vão fazer o que quer. E a gente não tem como garantir tudo. Também é interessante perceber que alguns movimentos tecnológicos, como o metaverso, apesar do óculos da Apple, né, ter feito maior estrondo aí agora, ontem, né, com realidade mista, é uma coisa que vai mudar, mas a gente teve um passo anterior, porque também foram feitos testes em metaversos de mundos totalmente imersivos. E nesses mundos totalmente imersivos, foi identificado que abusos, né, mesmo não tendo contato físico, abusos sexuais estavam acontecendo com os avatares. Então, acho que a gente tem que pensar, o que a gente não quer no nosso mundo presencial, a gente não deve colocar no digital. Porque no digital tudo é potencializado. Eu gosto muito de um teste também que a Microsoft fez, que ela colocou uma inteligência artificial em 2012 ou 2014, não sei, não lembro direito a data, mas ela colocou uma inteligência artificial para aprender com a gente, no Twitter. Em menos de 24 horas, eles tiraram a inteligência artificial do ar. Porque em 24 horas a inteligência artificial aprendeu a ser racista, homofóbica, misógina, ela era altamente preconceituosa e cometia todos os tipos de crimes, assim, absurdos. Mas ela aprendeu... Ela só aprendeu as coisas erradas que podiam. Assim. Meu Deus, gente. Mas sabe que eu falo que até a inteligência artificial a gente tem que usar com inteligência? Eu brinco com isso, mas é exatamente isso. Porque, assim, começou a se pensar nessa substituição, nesse texto pronto. Gente, tem que usar como ferramenta. É uma extensão do Google. Usa como uma ferramenta de pesquisa, pensando em palavras-chave, pensando no que tem de atual. Mas, assim, já vi gente que já entregou coisa errada porque copiou e colou. Já estou ouvindo histórias desse tipo. Então, a gente precisa cuidar mesmo. A tecnologia tem que ser usada com cuidado. E aí volta naquilo que a gente falou antes. A inteligência artificial ela tem uma linguagem própria. Então, os textos gerados por ela, e já existe detector de inteligência artificial. A gente pega o texto e joga lá e vê se foi um ser humano que criou ou se foi inteligência artificial. Então, já existe isso. Mas eu acho que a gente não escreve texto por escrever. Eu acho que a gente escreve texto para impactar. A gente faz as coisas para impactar as pessoas. E um texto de padrão, um texto comum, com uma linguagem muito genérica, isso não vai impactar as pessoas. O que vai impactar as pessoas é você, é a sua marca, é o seu jeito de falar. E aí, por exemplo, eu atendo empresas, né, de publicidade e propaganda, elas já estão utilizando, sim, o ChatGPT, elas já estão utilizando, e existe todo um processo, todo um estudo. Que, na verdade, quando você vai olhar, ela aumentou a eficiência produtiva, mas não necessariamente diminuiu os custos. Então, também entender isso. Não existe fórmula milagrosa. E também não existe uma ferramenta que vai resolver tudo. É um vocês conjunto falando isso, eu sou mais das antigas que vocês, né? Eu lembrei, quando do copia-cola do inteligência artificial, eu lembrei quando eu fazia trabalho na escola, que a gente ia procurar na enciclopédia as coisas, sim, e o povo copiava o texto do que estava na enciclopédia, sem nem se tocar, se fazia anexo, né? E fazia uns recortes, pegava de uma, da outra, da outra, da outra, da outra. Eu já fiz pesquisa lá, que o negócio fica meio sem nexo. Se você não lê, já percebe que o troço tá faltando, às vezes, na hora que vem, ali vem com uma palavra errada, vem com alguma coisa, porque ele puxou as informações do jeito que ele conseguiu puxar. Então, realmente, tem que ter esse filtro. E eu fiquei pensando numa outra coisa quando você estava falando, Rodolfo, a questão de... Hoje nós temos os links patrocinados. Será que a gente não vai começar a ter pesquisa patrocinada no meio dessa inteligência artificial, tendenciando para um tipo, dependendo do que você vai pesquisar, tendenciando para alguma coisa? Não tem como isso começar a acontecer também. Acho que é por isso que tem que ter a pessoa por trás, tendo o filtro do que ela está fazendo. A gente tem que usar a nosso favor, mas de um jeito, como se fosse um colaborador que você tem ali abaixo de você e você revisa o texto. Você não pode pegar aquilo e jogar já para terceiros, sem nem ter olhado e assinar embaixo, né? Exato. O que você disse é perfeito, assim, porque me lembrou uma coisa que foi muito comum, né? Eu gosto muito de marketing político, porque marketing político é feroz. Eles não brincam. E eles descobrem todas as brechas, assim, da face da terra. O patrocinado, por lei, né, agora, tem que ficar escrito patrocinado para as pessoas saberem e tudo e entenderem que aquilo é um link, foi criado, que é diferente do orgânico.
mas eles já criaram metas para bular o orgânico. Então, por exemplo... Olha, que estranho, no Brasil... né, Sua vida, acho que não só aqui, né? Eu tenho que defender o Brasil, tá? Não foi só Grande aqui parte isso. de tudo que foi desenvolvido, tudo que a gente faz nas eleições brasileiras é desenvolvido na eleição americana, porque ela é primeiro. Então, os fenômenos a gente praticamente só replica da nossa brasileirada. Nosso jeitão, e a gente só replica, assim. Mas o que acontece? Quando tem uma notícia muito ruim sobre determinado candidato, o que a equipe faz? Ela começa a replicar notícias boas. Por quê? Porque é como se você enchesse um copo. Tem um pouquinho de sujeira. Ali, se você encher de muita água, colocar muita água, aquela sujeira acaba saindo. Ela não aparece nos mecanismos de busca. Ela vai sumindo ali no meio do... ou ela vai sair ou ela vai ficar imperceptível. Ela ainda vai existir lá, mas o nível de ocorrência dela vai ser menor. Então é sempre essa estratégia para limpar a barra das pessoas. E aí por isso que eu volto a dizer, né, o tanto que é importante nós, como usuário, como empresário, como seres humanos, exigir que os países criem uma legislação específica para a inteligência artificial e também para as mídias sociais. Né? Porque é um absurdo a gente parar para pensar o seguinte: o que eu enxergo não é a mesma coisa que você enxerga, porque o algoritmo personaliza. Isso é incrível, isso é maravilhoso, só que a gente vê que em determinadas situações isso causa um rebuliço muito grande. Por quê? Porque você pode dizer a mesma verdade de diversas maneiras. Depende do tom e do contexto. Uhum. Tom e contexto dita vida. Então, se a gente não lutar por uma regulamentação, se a gente não lutar por um processo, né, que seja limpo, claro, para todo mundo, a gente vai ter pessoas utilizando isso para fins errados, infelizmente. A mente é criativa. Né? Então, por exemplo, as estratégias de burlar são imensas, assim, mas eu acho que o que a gente tem que focar é no caminho certo. Regulamentarizar, porque quando a gente regulamenta, vai existir brechas, também entender que o processo de regulamentação é um processo de jornada também, porque a gente fecha uma porteira aqui, aí a pessoa escapa por lá, e você tem que fechar aquela porteira lá, e assim vai indo. A mesma coisa acontece com a tecnologia. Né, e a tecnologia acompanhar isso, e as empresas estarem dispostas a ajudar nisso. Eu acho que quando todo mundo tem boas intenções verdadeiras, tudo vai fluir. Eu acho que é esse caminho que a gente tem que ter. E a gente tem que entender que a gente vive no mesmo espaço. É péssimo a gente estar em guerra, é péssimo a gente estar com raiva, com ira, brigando, discutindo. É muito legal ter um papo tranquilo, um papo gostoso, né? A gente ter aquela conversa, tomar aquele cafezinho com pão de queijo. Gente, falando em café, gente, eu vou ter que cortar esse papo aqui, porque senão a gente vai ficar até semana que vem falando. Mas, Rodolfo, eu quero ser sua amiga. Eu quero tomar um café com você. Porque, gente, que gostoso esse papo, né? Falar de tecnologia, mas falar do ser, né? Falar de autoconhecimento, falar de jornada. Que delícia! A gente está falando um pouco, acho que na humanização da tecnologia, né? Usar a nosso favor a tecnologia, os empresários, os colaboradores, empregados, seja a forma como a gente quiser chamar quem está aí no mercado de trabalho, empreendedor, sei lá, startupeiro, o que seja. Usar a tecnologia a favor para o bem, né? E para o bem da empresa, para o bem de quem está em volta, porque a gente tem uma cabecinha, né? Um ser humano que gosta de desvirtuar, às vezes, as coisas, né? Mas se a gente usar para o bem, tá tudo aí a nosso favor, né? Não tem o que fazer de diferente, né? E a jornada daí fica incrível. Acho que essa é a nossa grande lição hoje. E complementar, né? A questão da tecnologia para complementar. Mas existe o fator humano, gente, não esqueçam disso. Né? Nós estamos aí, somos as pecinhas por trás disso. E assim, vocês estão de parabéns, porque o próximo passo é exatamente isso, né? O que eles dizem a Revolução 5.0 é exatamente esse fator humano. Uma máquina faz muita coisa incrível, mas veja o que uma máquina faz junto com o ser humano, é mais incrível ainda. É entender que essas duas criações, elas podem fazer muito mais.
E é entender, assim, que uma dica que eu dou sempre, né, eu acho que falar de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, mas falar de tecnologia por tecnologia é chato. A gente tem que falar de tecnologia, como impacta na nossa vida e como pode fazer melhor, né? Então, a gente tem que colocar o contexto, o nosso contexto. O que a gente está buscando, o que a gente quer. Não é simplesmente adotar ou ter um smartphone, colocar 700 mil lembretes e tudo. Esses lembretes, essa tecnologia, ela tem que nos ajudar a fazer aquilo que a gente quer fazer. Ser melhor a cada dia, atingir os nossos propósitos, os nossos objetivos e seguir nessa jornada. Então, tem que ter o nosso contexto, tem que ter a nossa história. E no final, tudo na vida, gostei muito que você falou, né? Eu amo jornada, assim. No final, tudo é sobre a nossa jornada. A gente tem que ficar tranquilo que quando a gente, né, quando mudar a situação, a gente não estiver mais aqui, a gente tem que olhar para trás e falar assim, pô, gostei da minha jornada. Teve uns altos e baixos, teve umas historinhas legais, teve uma historinha nem tanto, mas eu gostei da minha jornada. É você com a sua empresa, é você com a sua vida, a vida do empreendedor, do empresário, com a vida pessoal dele, muitas vezes se mistura. A gente não pode negar, né? Falar assim, deixa a sua vida empresarial na empresa e tua vida pessoal separada. É muito difícil. Tanto é que eu nem tenho duas contas de Instagram, tenho uma só, tá tudo ali. Porque isso faz você ser você. Você não é duas pessoas, você é uma só. Se tiver que precisar de uma outra pessoa, aproveita, né? Não é pessoa, mas pega um segundo cérebro ali, artificial, para você, para te ajudar na sua produtividade, utilize isso com discernimento e tenha foco sempre para fazer o bem. Não para você, para todo mundo. Ai, Rodolfo! Eu vou terminar esse. Eu vou mandar um WhatsApp, já vamos marcar vinho, já vamos marcar café. Porque Ótimo. que pessoa maravilhosa. Ju, obrigada por esse presente que foi o Rodolfo. Né? Eu falei para você que ia ser bacana conversar com ele. Que bom, fico muito feliz. Gratidão, viu, gente? Muito obrigada por você ter aceitado o convite. E nos vemos na semana que vem. Exatamente. Para você que nos ouviu até aqui, continue acompanhando aí no nosso Instagram, também Google Podcast, YouTube, Spotify. E sempre um papo bacana aí e um convidado especial para a gente poder aprender um pouco mais e nos inspirar, né, Rodolfo? Um beijo. Obrigada. Sim, obrigado, gente. Tchauzinho. Até.